gente, para mais uma live do nosso seminário, tá? Agradeço muito a presença de todo mundo que acompanha nós aqui, e fico muito agradecida que vem gente do Brasil inteiro para assistir. Esse tema hoje, esse tema da minha live, é sobre o parto domiciliar, e eu tenho junto comigo minha amiga, enfermeira obstetra, e, assim, colega de vários partos domiciliares, né? Durante os anos que eu fiquei em Belo Horizonte. Então, achei por bem ela mesma acompanhando e depois fazendo os comentários ou perguntas, participar da nossa live aqui. Então, meu nome é Sibille Vogt, eu sou enfermeira obstetra, eu sou professora da Unimontes, tenho mestrado em enfermagem e doutorado em saúde da mulher e da criança pelo Instituto Fernando Figueiredo da Fiocruz. Também sou coordenadora da residência de enfermagem obstétrica, justamente é nós, né, que está promovendo esse seminário, com todo o apoio técnico dos meus residentes que estão se superando aqui na organização de um evento tão tecnológico aqui. Bem ao contrário do que eu estou falando agora, porque eu vou falando de um tema que tem nada a ver com tecnologia, na verdade, né? Com tecnologia, assim, de ponta. Tá? Então, o tema seria um parto, né? O parto domiciliar, assistência ao parto domiciliar, o parto domiciliar em geral. Para pensar sobre um parto domiciliar, a gente realmente tem que ter em mente que o parto é um ato fisiológico, que na maioria das vezes, desde que a mulher não tenha nenhuma complicação, desde que ela está de baixo risco, ela entrou em trabalho de parto, de forma espontânea, que esse evento raramente vai complicar. Ele faz parte, né, da evolução do ser humano, né? Então, nós temos, para assistir o parto domiciliar, a gente tem de internar essa ideia, tá? Ela não pode ser sobreposta a nós, imposta, a gente que tem de acreditar. A gente tem de acreditar no parto domiciliar, né? E aí se pergunta por que a mulher escolhe isso e por que o profissional escolhe a assistência, né? De acompanhar essa mulher num parto domiciliar. Tem alguns estudos, né, que falam, aliás, eu me recordo de um, e nós temos nossa convivência com essas mulheres durante os anos, porque acho que o primeiro parto domiciliar que eu assisti em Belo Horizonte foi em 2002, por aí. Tá? Realmente não estou me recordando muito, não. Foi primeiro foi 1 por ano, 2 por ano, e aos poucos foi aumentando a demanda e aos poucos também foram aumentando os profissionais, as colegas minhas, né, que se juntaram para acompanhar essas mulheres num parto domiciliar. Enquanto eu estava no início sozinha, logo apareceram outros, né, inclusive a Mian Rego, né, que é uma grande pessoa, uma enfermeira obstetra, assim, maravilhoso, que infelizmente faleceu no ano passado. Mas ela, né, a gente até homenagear ela aqui, né, não é, Nelson? Eu acho que faz muito importante também. Claro. Então, com certeza. Por que essa mulher quer um parto domiciliar? O que a gente percebe é que ela tem medo, ela é contra desse sistema, né, da assistência dentro do sistema hegemônico, aquela assistência tecnicista, com várias intervenções desnecessárias, dentro de um ambiente que é normalmente hostil, por mais que a gente tenta de fazer dele um ambiente acolhedor, mas é difícil, né? Com vários profissionais que são mais ou menos comprometidos com aquele momento dessa mulher, né? Naquele momento mesmo, com parte dela, com esse momento de vida que ela vive, né? Sujeito a perturbações, assim, de várias formas, né? Seja luz, seja o movimento de um bloco obstétrica, seja
assim, urgências que acontecem com outras mulheres, né? Seja o cansaço da equipe, né? Tudo isso a mulher não está querendo se sujeitar quando ela escolhe o parto domiciliar, né? Ela conseguiu, porque nossa sociedade, o parto domiciliar é um mito, né? É um mito de ou para gente que não tem condições, que mora no meio do mato e o assistente hospitalar é longe, ou então para alguém que é meio irresponsável, um pouquinho meio louco e quer, né, fazer um parto domiciliar. Então, essas mulheres que se decidem para fazer, na verdade, não são só as mulheres, é o casal, que é uma coisa que é muito importante, né? Então, o casal que se decide para um parto domiciliar, primeira coisa, ele vai se informar muito, para conseguir superar esse mito, que parto domiciliar ou é para alguém que não tem acesso à assistência, ou para alguém que é, assim, meio louca, né? Então, essa mulher vai ler, ela lê até artigos científicos, ela vai lendo, ela vai vendo filme, ela vai escutando relatos, e hoje em dia é muito mais fácil do que era quando eu comecei com isso, né? Porque você acha na internet, você acha informações de vários tipos, né? De todos os tipos, e a mulher tem muito mais acesso a isso, né? Porque também ela acredita que dentro da casa dela, a gente falava sempre assim, ela que é a rainha, é ela que manda. Nós que somos profissionais, nós somos convidados, nós não podemos perturbar muito, nós não podemos perturbar a rotina, a gente não pode perturbar o clima, né? Que está assim, que se instala quando alguém quer um parto domiciliar, né? Então, esse clima de acolhimento, de harmonia entre o casal, entre a ideia, entre o bebê que ainda não nasceu, né? E a mulher e os profissionais, né? Ele cria realmente um ambiente onde que a ocitocina endógena, que a gente fala, assim, ela se procria, ela se aumenta, né? Ela facilita, né, esse processo, essa evolução de trabalho de parto. Então, a gente percebe isso, embora que não tenha estudos assim, específicos em relação a isso, que parece que a evolução do trabalho de parto em casa, quando está tudo certo, ela realmente vai, assim, mais tranquilo, né? Ela tem normalmente, né, igual que eu falei, medo da assistência hospitalar, medo de ser submetido a coisas com que ela não concorda, sem poder ter algum meio de negociar com os profissionais. Infelizmente, a gente ainda vive num sistema com violência obstétrica, né, claro, e onde que as ideias das mulheres sobre o seu parto, normalmente, vamos falar assim, não são sempre levadas em conta, né? Então, ela tem medo de ser submetida a uma episiotomia sem querer, que a cesárea que ela talvez seja submetida não é bem indicada, né? Que ela é submetida à ocitocina, né? A infusão de ocitocina para acelerar o trabalho de parto sem que há necessidade, né? E tudo isso ela tenta de evitar, né, quando quando ela planeja um trabalho de parto domiciliar. Então, ela se sente mais à vontade em casa, ela não precisa também interromper essa rotina de casa dela, né? Então, querendo ou não, quando você está em trabalho de parto, e a gente também acompanha mulheres em casa em trabalho de parto, quando eles querem um parto hospitalar, a gente vê que elas, assim, o ponto que você tem de ir para o hospital sempre é um ponto, assim, que gera um estresse, uma tensão, né? Então, esse estresse, essa tensão, você não vai ter. Você vai ficar em casa, você não precisa pensar, não, eu agora tenho que pegar a bolsa, né? Sentar no carro e ir embora.
você pode ter a presença dos outros filhos, né? Você pode promover para eles uma vivência, né, de um parto, né, do irmão, né? Isso tudo são motivos que levam a mulher a escolher isso. Então, a mulher, ela escolhe um parto, a gente está falando de um parto planejado, eu não estou falando de parto que acontecem sem assistência, porque não deu tempo para, né, a mulher assim, ir para o hospital, etc., tá? Então, o que a gente fala é de um parto domiciliar planejado. Isso é muito importante quando a gente analisa os artigos, né, que existem sobre, na literatura, que existe sobre o parto domiciliar. Como é que está essa história em outros países, vamos falar assim? Em nenhum país mais desenvolvido, se a gente não fala da África, né, o parto domiciliar é algo que está, assim, majoritária. A maioria das mulheres realmente ganha no hospital. Mas nós temos países onde o parto domiciliar é mais integrado no sistema de saúde, onde que ele é, às vezes, até estimulado, né? Nesse sentido, nós temos, por exemplo, Holanda, que uns 10, 15 anos atrás, né, essa taxa de parto domiciliar era 30%, né? Agora já caiu para 10, 20%, dependendo um pouquinho da região. Nós temos Grã-Bretanha, Alemanha, os estados escandinavos, onde normalmente não chega a 3%. Nova Zelândia, 8%, né? Então, são sempre mulheres, assim, uma minoria, né, que procura essa assistência, mas essas mulheres têm, né, a escolha de fazer um parto domiciliar, para mim, é uma escolha de direito da mulher sobre o seu corpo, tá? Claro, a gente sempre, não é só, sempre envolve também um bebê, né? Então, isso é uma questão que é, talvez, muito, assim, é o que é mais polêmico no parto domiciliar, né? Essa questão, escolha, meu poder, né, meu direito sobre o meu corpo, minha escolha, e que envolve o bem-estar, né, de um outro ser que é para nascer, né? Então, isso é a questão chave da história que leva muita gente a condenar, né, o parto domiciliar, tá? Mas, a princípio, nós mulheres temos direitos, e um desses direitos é realmente sobre o seu corpo e seu parto, o local do seu parto. Quando a gente quando a gente vê esse direito sobre onde que nasce o nenê, ele é assegurado nos diretrizes nacionais, né, de assistência ao parto normal, né, que foram publicadas em 2017, onde claramente fala que a mulher tem o direito a escolher, né, após ser informada, né, de forma objetiva sobre todos os seus riscos e benefícios. A Organização Mundial de Saúde, em 1996, ela falava que o parto deve acontecer num nível mais periférico, onde uma assistência segura pode ser garantida. Nas recomendações dela de 2018, né, que são mais novos, esse tema não é abordado, né? Então, a princípio se mantém que isso não é nada de errado que a mulher queira um parto no domicílio, né? E pensando que diminui, né, drasticamente as intervenções no trabalho de parto, na assistência ao parto. Quando a gente olha a evidência, né, que existe, nós temos vários trabalhos internacionais e também nacionais que mostram os resultados do parto domiciliar.
Eu não trouxe todos, né? Aliás, eu não trouxe nenhuma apresentação, mas eu estou querendo falar aqui de alguns, mas eles são facilmente encontrados, né? São estudos. O que a gente tem de pensar, sempre olhando se dentro da amostra que é examinada, analisada nos estudos, que realmente são partos domiciliares planejadas, tá? Porque, é claro, quando o neném nasce em casa, sem planejamento, que muitas vezes é prematuro, e sem assistência, aumenta muito os resultados negativos, né? E, então, quando a gente lê artigos sobre isso, né, a gente tem de ter isso muito na mente. Tem de ser o parto planejado, né? E aí, por exemplo, tem um estudo, eu peguei os últimos, né, 2016, com 3.495 mulheres da Holanda, né, que ele foi feito na Holanda, e ele deu claramente que tem menos intervenções, né, mais partos normais, e a hemorragia pós-parto não teve diferença. Esse estudo olhou mais a questão da mulher, né? Nós temos outro também, né, em relação também às mulheres, né, da Holanda, com 146.752 mulheres, que olhou um resultado só, que seria morbidade severa, né, da mulher. E também descobriu que é menor, aliás, não também, e viu que é até menor, né, no parto domiciliar, que as mulheres correm risco, né, de ter uma morbidade severa, algum problema, assim, grave, né, é menor no parto domiciliar. Um estudo que é muito, assim, acho que ele foi um marco para nós que atende parto domiciliar, foi um estudo da Inglaterra que comparou 64.538 mulheres. Desses, um grupo era do hospital, um era de uma casa de parto intra-hospitalar, outra de uma casa de parto assim, comunitário, longe do hospital, e outra era de um parto domiciliar. Então, eles compararam esses 4 grupos, né? E foi claro que todos as mulheres que não ganharam no hospital não tiveram nenhuma doença, nenhum dano, né, maior do que os do hospital, mas as intervenções eram bem menos. Em relação ao bebê, eles só examinaram, eles fizeram uma variável que tinha vários morbidades neonatais, né? Então, tinha mortalidade perinatal, encefalopatia hipoxêmica, o síndrome de aspiração de mecônio, lesão de plexo braquial e fratura de úmero ou de clavícula, tudo em uma variável, né? E isso é um pouquinho complicado, porque entre um bebê que morre e um que tem uma fratura de clavícula, né, é uma diferença muito grande, e provavelmente muito mais tem uma fratura de clavícula do que morre, né, encefalopatia hipoxêmico, né? Então, pode ser que esse resultado composto, ele puxa um pouquinho para o negativo, para o lado negativo, tá? Eu só estou querendo isso para a gente analisar um pouquinho esse estudo melhor, porque em relação ao parto domiciliar, o que ele viu? Olhando esse variável para o total das mulheres, né, era tudo igual, não teve diferença entre os que ganharam em casa e os que ganharam no hospital. Quando estratificou esse resultado para nulíparas e multíparas, realmente se viu que para as multíparas, o parto em casa era mais segura, inclusive teve menos, né, menos intercorrências, menos intervenções, e para as nulíparas, realmente, essa variável
perinatal, né, do bebê, ela era maior, significativamente maior. A interpretação desses resultados seria qual? Gama multípara é 1000 vezes melhor ganhar em casa. E para a nulípara, realmente existe uma tendência de um resultado neonatal negativo. Lembrando que realmente nessa variável tem de tudo, entre mortalidade até fratura de clavícula, o que é um pouquinho, assim, eu ia falar que diminui um pouquinho a qualidade, né, e a veracidade desse resultado. Um outro estudo que é muito novo e que é muito bom, para eu pegar ele aqui, ele é de 2019, e esse estudo é uma revisão de 14 estudos, né, com mais do que 500 mil partos. Era uma meta-análise, né, e os autores diferenciam, isso é interessante, entre os países que têm um parto domiciliar bem integrado no sistema de saúde e entre países que têm um parto domiciliar pouco integrado no sistema de saúde, que seria o nosso caso, né, que é sempre colocado para quem assiste parto domiciliar aqui no Brasil, porque aqui não tem estrutura, não tem sistema de referência, você chega no hospital e não consegue entrar com sua mulher, demora para entrar, etc., né? Então, essa questão, ela é importante quando a gente analisa depois um pouquinho o que a gente precisa para um parto domiciliar seja seguro, né? Então, eles diferenciaram, né, essas duas situações e descobriram que para nulíparas, num parto, num sistema, né, onde que o PD está bem integrado, não tem risco. A diferença é igual para os resultados, né, entre as mulheres que ganham em casa e que ganham no parto domiciliar, tá? Em sistemas que o parto domiciliar não está bem integrado, na verdade, também não tem diferença. Embora que tem diferença no sentido que 2 vezes tem diferença. Que os resultados são 2 vezes até melhor, tá? Só que o intervalo de confiança, que é uma questão estatística, né? Ele é muito alto, muito largo, o que diminui um pouquinho também o poder de ser generalizado, esse resultado ser generalizado, né? Então, ele não está pior, pelo menos, né? Ele não é pior, né? Para os países onde o PD não é bem integrado, nem para nulíparas e nem para multíparas também, tá? Isso foi muito interessante, né? Nesse sentido, eu acho que ele é muito importante por causa disso. Essa questão da segurança, sempre fica essa questão, é a questão chave, né? O parto domiciliar é seguro? Né? E para ele ser seguro, realmente nós precisamos, apesar que a gente sabe estatisticamente, então, nós temos resultados que mostram que ele é seguro, que não tem diferença, né? A gente tem de saber que tem algumas condições que a gente coloca, né? Uma questão é realmente a seleção das mulheres. Então, as mulheres, eles têm de ser de baixo risco mesmo. Tá? O pré-natal tem de ser bem acompanhado, de preferência pela equipe que vai assistir o parto, embora às vezes isso nem sempre é possível, né? Mas tem de ser um pré-natal bem acompanhado, com todos os exames e tudo assim, nos trinques, né? O local do parto é importante, sim, é um pouquinho diferente se eu moro numa cidade grande,
né? Onde o hospital, embora está perto, mas eu tenho um trânsito, eu tenho problema de trânsito o tempo todo. É importante saber, ou então eu tenho uma mulher que vai ganhar numa cidade pequena, mais longe, ou perto de um hospital, mas que não tem muito recurso. Ou então eu tenho uma mulher que quer ganhar assim, na periferia da cidade, né? Então, tudo isso eu tenho de contabilizar e ver o que é bom, se até onde que eu posso ir, até onde que pode ser, quais que são, talvez, as condições que eu posso melhorar ali. Uma coisa importante é a corresponsabilidade do casal. Então, quem vai querer um parto domiciliar, o casal tem de querer. Isso é uma questão que a gente trabalha em todas as visitas que a gente faz, essa mulher, né? O casal tem de ser junto, tem que estar junto, os dois, né? A visita tem de ser com os dois. E a gente tem de frisar, e a gente tem de desenvolver um feeling aí. Um feeling se isso realmente é uma coisa consistente ou se não é uma coisa consistente, que às vezes pode ser um pouquinho difícil, né? A decisão tem de ser uma escolha informada, então a gente tem a obrigação a fornecer, não é só a mulher procurar, não, mas a gente também fornecer à mulher as informações que a gente encontra, né? Seja artigos científicos, né? Tá? Seja outros, né? Assim, artigos científicos é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Fora disso, os protocolos que tiver, as diretrizes que nós temos, né? Tudo isso que tem de ser fornecido para a mulher, não é só simplesmente, vai se informar lá na internet, né? O que tem, escuta lá uns relatos de parto, veja uns vídeos que rolam lá na internet, não é por aí, não é mesmo, né? A gente tem de garantir uma assistência de qualidade, aí eu vou falar mais tarde um pouco, tá, sobre isso, e tem de ter um bom vínculo entre o profissional e o casal, isso é outra coisa que é importante, né? Quando a gente fala de um bom vínculo entre profissional e casal, a gente trabalha normalmente sempre em equipe, né? Porque a gente não trabalha sozinha. Mas, muitas vezes, ultimamente, as equipes são grandes, são maiores, às vezes não são 2, não são 3 pessoas, mas são 4, 5 enfermeiras obstetras. Às vezes, a demanda da equipe cresceu muito, e você não tem como garantir, eu vou estar lá, eu e Neuci vai estar lá. Às vezes, não posso, porque eu também assumi também um compromisso com mais uma pessoa. Então, o casal, ele tem de conhecer a equipe toda que potencialmente pode assistir esse parto. Se é só eu, aí é fácil. Eu mais Neuci, aí é muito fácil. Nós vamos lá fazer uma visita, vamos fazer o pré-natal todo mês, depois toda semana, e a vinculação vai ficando mais fácil, né? Agora, quando a equipe maior, é um pouquinho mais complicado, né? Mas ela é primordial para a gente poder assistir um parto domiciliar. Tem um problema, eu penso, e a gente sempre foi confrontado, e quem assiste parto domiciliar sempre é confrontado com isso. O que acontece quando as condições são ideais? É ótimo, né? É muito bom. A mulher ela mora perto do hospital, né? Sim, certo. Aí é um parto domiciliar, assim, dos sonhos, né? Que a gente gosta, que a gente vai tranquilo. Agora, muitas vezes, a mulher, as condições não são assim, seja pelo local do parto, que é mais longe, seja que a mulher apresenta alguma coisa, mas quer continuar querendo um parto domiciliar, que é muitas vezes a questão por exemplo, da cesárea anterior, né? Ou então, às vezes, do streptococo também, na colonização do streptococo, né? Que pode levantar
questionamentos aqui e na verdade, como nós aqui no Brasil, nós não temos protocolo, nós temos diretrizes, nós não temos como profissionais uma associação, né, ou então banca de dados, ou alguma coisa que une os profissionais do parto domiciliar, meio cada equipe trata essa questão de uma forma diferenciada, tá? Isso é uma questão que é para discutir, se é ruim, se é mal, não é para discutir aqui, mas é uma realidade nossa aqui do Brasil, né? Uhum. Então, isso é uma questão que a gente levanta, porque no Brasil, o que acontece? A situação nossa, nós não temos um sistema de saúde bem, onde o PD seria bem integrado, porque até o nosso sistema, muitas vezes, né, o normal funciona bem, né, o habitual, né, nosso sistema de saúde. Às vezes demora para ser assistido, às vezes demora para ser avaliado quando você vai para o hospital, né, às vezes nós temos, sim, falta algum material no hospital, falta profissional, às vezes o profissional que está no hospital que você precisaria para uma urgência, ele está ocupado com outra cesárea, com outra coisa. Então, nós não temos um sistema que responde muito bem isso aí, não. Realmente é raro, não vou falar assim, talvez eu não possa generalizar isso, mas a princípio isso é mais difícil, né? Então, isso é uma questão aqui no Brasil que a gente tem de lutar com isso, com esse sistema que não integra o parto domiciliar, né? A gente não consegue, ele não é remunerado pelo sistema de saúde, então ele sempre vai, ou sempre não, mas na maioria dos casos ele é para alguém que tem um certo recurso financeiro para poder pagar para ele, né? O que leva a uma injustiça, né, na verdade, né, nós não temos diretrizes, né, protocolos que deram segurança, porque a gente, por exemplo, no hospital, a gente fala muito disso, né, a gente não trabalha sem protocolo, e basicamente no parto domiciliar, na atual situação, nós não temos um protocolo único, né, aqui para o Brasil, para quem assiste o parto domiciliar. Que mais que eu faço, assim, né? Então, são problemas que a gente trabalha, que a gente tem de enfrentar quando a gente, como profissional, quer assistir um trabalho de parto no domicílio, né? Eu quero aqui falar que a gente, como enfermeira obstetra, temos o respaldo do COFEM, tá? Um parecer, ainda não tem uma resolução, mas tem um parecer, né, 003 de 2019, né, que realmente dá o respaldo para nós, enfermeiras obstetras, assistir parto domiciliar. Esse parecer foi por causa de uma investida do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que proibia, né, os médicos dar apoio, né, ser uma backup para as equipes de parto domiciliar. Né? Então, só nisso você já vê como é complicado para a enfermeira obstetra assistir parto, né, nessas condições, né, que o sistema não funciona bem, a gente não é reconhecido, o parto domiciliar é algo que não é reconhecido, né, nem pela sociedade de direito, nem pelos nossos, às vezes, colegas de enfermagem, menos ainda dos colegas médicos, né, e a gente não trabalha, né, não tem diretrizes, não tem tem esse apoio do parecer, né, pelo parecer do COFEM, mas ainda é muito fraco, né? A gente é sujeito de
de processos, quem quer trabalhar com isso, com certeza estão sujeitos a processos, e nós temos vários colegas, enfermeiras obstetras, que estão sendo processadas, né? Mas isso é uma coisa que cada um de nós vai assumir, porque mesmo se você trabalha no hospital, você também você tem que saber o que você faz. Por isso, nós, enfermeiras obstetras, nós temos que nos preparar muito bem para um parto domiciliar, né? Então, o que se precisa? Uma equipe com pelo menos 2 enfermeiras obstetras. Assim, não se trata de trazer o hospital para dentro do domicílio da mulher. Isso também, eu acho que isso é uma distorção da ideia do parto domiciliar, porque a ideia do parto domiciliar é de intimidade, né? Assim, mas existem realmente equipes que trazem pediatra, trazem um monte de gente, tá? Então, tem essa variação também entre as equipes que assistem parto domiciliar no Brasil. Mas precisa pelo menos 2 profissionais de saúde, enfermeiras obstetras, né? Precisaria um serviço de retaguarda, que praticamente é inexistente. A gente conta com o SAMU, né, para chamar ele, e às vezes você conhece alguém do hospital, onde que você trabalha, para onde que pode levar, mais um sistema de retaguarda, por exemplo, igual que tem na Inglaterra. Ela a midwife acompanha o trabalho de parto, ele está percebendo que algo está errado, ela já pode ligar para o hospital e falar, olha, eu estou indo. Isso aí, para nós, já é muito complicado, ele não funciona bem assim, né? A gente precisa um equipamento, todo equipamento, né? Isso significa medicação de emergência, ocitocina, né? Ergotrate, até ácido tranexêmico, né? Soro, até um suporte de soro você tem de lavar, porque às vezes você lá no domicílio você não acha como pendurar o soro, né? Você tem de levar oxigênio, você tem de levar uma máscara de alto fluxo, tanto para a mãe do que para o bebê. Você tem de levar uma mantinha, alguma coisa para o bebê, se você precisa transferir o bebê, ele tem que ser quentinha, alguma coisa nesse sentido, você vai precisar para aspirar o bebê, né? Um ambu neonatal, você vai precisar, né? E, claro, seringa e tal. E também os equipamentos que agora são exigidos para fazer o teste do olhinho e o teste do coração, sim, porque não faz sentido você fazer o parto domiciliar e, para isso, você, né, tem de levar a mulher para o hospital, por exemplo. Não faz sentido. Fora disso, vai ter de se atualizar e se mantém atualizado o tempo todo, tanto para toda a emergência, tanto materna do que neonatal. Ou você faz cursos, eles são normalmente caros, né, de atualização, ou você aproveita qualquer oportunidade no seu serviço, em outro serviço, né, para se manter atualizado e treinando também a atuação na hora da urgência, né? Então, eu acho que é isso que eu estava querendo falar. Eu queria muito, assim, que... Peraí, só um minuto. Né, então, Nelci, se você quiser contribuir aqui com alguma coisa que eu falei. Sim, talvez eu não desenhei um quadro muito favorável, muito bonitinho sobre o parto domiciliar aqui no Brasil, mas a gente tem de ver que tem uma demanda, essa demanda é crescente, inclusive na pandemia, né? Ela cresce, né? E eu acho que é muito fácil, a gente não pode deixar as mulheres sozinhas nesse desejo. Tanto eu do que você, nós tivemos nossos filhos em casa, né? Nós tivemos ajuda, né?
Todas Sim. nós duas podíamos contar com um profissional para isso, e eu até hoje me lembro da alegria quando achei ele, porque eu pensei que não ia achar. Né? Há muitos anos atrás. Há muitos anos, né? Então, desde então, a demanda cresceu, e eu acho que faz parte, o parto domiciliar, nem em termos filosóficos, ele faz parte da filosofia da enfermagem obstétrica, né? Então, é por isso que é importante realmente assumir ele. Ele é para mulher de baixo risco, então, ela é para nós, né? Isso. Eu queria dizer, sim, primeiro que é uma honra estar aqui junto com a Sibile, minha amiga, de tantas histórias junto, passamos aperto, passamos muitas alegrias, e a Sibile, assim, tem uma experiência assim, maravilhosa. Então, uma honra estar aqui com ela para contribuir um pouquinho aqui nessa conversa. Né? Eu acho que uma coisa interessante de reforçar é que essa escolha que é feita por parte desse casal, primeiro, ela tem esse direito, né? E isso é uma luta também aqui no Brasil, né? Para ser reconhecido esse direito de escolha de quer ter o seu bebê aonde ela se sente mais segura. Então, para algumas mulheres, o local mais seguro vai ser o domicílio. Para outras, vai ser a maternidade, né? O hospital geral, vai ser a casa de parto. Então, é preciso ajudá-la, né, em conquistar esse direito de escolha que ela tem, né? Aqui no Brasil, a gente está lutando muito para que ela possa realmente ter essas alternativas, né? E se for no domicílio, que seja uma assistência realmente com muita segurança. Acho que é interessante também a gente falar que tem muito a ver com a crença desse casal, dessa mulher, com a visão de mundo que ela tem, com tanto que ela acredita na força da fisiologia, na força da natureza, né, sobre seu funcionamento, no funcionamento do seu corpo, né? Então, tem mulheres que realmente, se você for colocar ela forçada no hospital, ali pode até atrapalhar e bloquear o curso do trabalho de parto dela. Então, precisamos de ter esse feeling, como a Sibile falou, para identificar realmente se é um desejo autêntico desse casal, ou se ele não está indo, se não é só uma moda, porque a minha amiga teve, ou por outros motivos. Não, tem que ser um desejo muito autêntico, porque ela vai estar fazendo uma escolha que é contracorrente. Como a Sibile falou, aqui no Brasil, a gente está nadando contra, né? Contra esse modelo assistencial, que é um modelo tecnocrático, medicalizado, hospitalocêntrico. Então, quando é feita essa escolha, tanto o profissional, enfermeiro obstetra, que assume isso, quanto esse casal que está também partindo para essa escolha, tem que ter essa consciência. Nós estamos indo contra uma importante, a equipe está bem treinada, uma equipe que tem material e que realmente trabalhe de acordo com as diretrizes para que seja o mais seguro possível. Lembrando que essa classificação de risco, ela acontece desde o período do pré-natal durante o trabalho de parto, o tempo todo a gente tem que estar com esse olhar da classificação do risco, né? E se aumentou esse risco, que a gente entende que o melhor é fazer uma transferência, isso vai ser conversado sempre com o casal, e aí parte para essa transferência. Para isso precisa do casal e da equipe estar se sentindo o tempo todo nessa segurança. Agora, é um trabalho que a gente usa na tecnologia, eu chamo de tecnologia relacional, né? Que é essa relação do profissional com a gestante, que isso vai determinar muito esse vínculo, essa confiança que ela vai ter para ocorrer aquela
entrega que tem que ter no parto e para ocorrer a potencialização da fisiologia dela, para a fisiologia florescer do melhor jeito que for possível, né? Acho que essa conversa realmente está aumentando, porque tem aumentado as demandas, então tem que ficar bem claro o que é trabalhar com parto domiciliar. Será que temos algumas perguntas? Eu estou olhando aqui o tempo, são 16h24. Não, né? Não sei se tem perguntas de alguém para responder, mas eu entendo que realmente a gente que trabalha com parto domiciliar, primeiro é algo muito gratificante, mas é algo que exige realmente que você esteja atualizado, que tenha muita consciência do que é que você está fazendo. Vamos ver o que é que... Se tem alguma perguntinha aqui. Ela está mandando? Nelci, a Dayana, né, me passou umas perguntas aqui que talvez eu possa adiantar. Sim. Ela aqui tem uma pergunta que fala se tem uma diretriz que fala sobre acompanhamento da EO no hospital. Cada hospital tem várias diretrizes, né? Tem vários protocolos, né? Que estão assim. Cada hospital, vamos falar assim, faz o seu, né? Tem a diretriz nacional de assistência ao parto normal, ele fala claramente também do profissional, que o profissional enfermeiro obstetra pode assistir o parto. Agora, o protocolo específico, cada hospital pode fazer o seu, não existe por exemplo, tem um da Bahia, do estado da Bahia, que tem, mas aí a gente fazer. Aqui no Minas a gente não tem, não. Os hospitais que façam o seu, tá? Uma outra pergunta que chegou aqui é quando o profissional não tem vínculo com a instituição. Normalmente ele não tem vínculo, né? Na maioria dos equipes, né, de parto domiciliar, realmente ele não tem vínculo. E isso é realmente, assim, não é só isso, mas é mais difícil, uma transferência é uma questão, é mais difícil, sempre é mais difícil para poder entrar. Primeiro, a mulher normalmente não gosta muito de ir, né? Se é uma situação de urgência, é mais complicada ainda, porque ou você precisa um SAMU, ou então a equipe pode contratar também um serviço de ambulância, tá? Isso vai onerar, né, o preço do parto domiciliar, claro, mas como enfermeira obstetra, você pode contar, né? Você pode ela até deixar, né? Você pode para ela poder chamar ela de forma particular, ou tem de chamar o SAMU. Mas a maioria dos equipes particulares, eles não têm vínculo. Às vezes eles conhecem alguém, aí facilita na hora da transferência, facilita um pouco, né, a transferência, o atendimento, né, mas você não tem automaticamente um vínculo, não. A outra pergunta, acho que teve uma outra pergunta também, que parece que, porque está aparecendo agora, enfermeira obstetra que assiste parto domiciliar, tem um tal de parteira urbana, né? Tá? A parteira urbana não é uma especialização da enfermagem, tá? A parteira urbana, na verdade, ela não pode ter ou não uma formação em enfermagem, tá? Eu conheço parteiras urbanas, ou mais ou menos como se chama, às vezes também são outros nomes que eles chamam. Obstetriz, não? Não, obstetrícia, também tem os obstetrizes. Obstetrizes são mulheres que fizeram um curso de obstetrícia lá em São Paulo, que tem na USP, na EASH, que fazem 4 anos só obstetrícia não médica. Isso são as obstetrizes, mas parteira urbana, aí eu, como enfermeira obstetra, eu posso me chamar parteira urbana, elas, obstetrizes, pode se chamar parteira urbana, alguém que faz um curso com sei lá quem, e depois assume fazer partos domiciliares por conta própria, ela pode se chamar
parteira urbana. Parteira urbana não é uma especialização, não existe como profissão assim oficializado, é uma coisa que você pode se chamar ou não, tá? Isso foi uma pergunta que veio, né? Tem mais alguma coisa, Menelce? Eu acho alguma assim, pergunta aí? Não, o que eu vi aqui foi essas aí mesmo que você falou, né? Já respondeu bem que seria quem é que está habilitado para atender partos em domicílio, né? Que é a enfermeira obstetra, as obstetrizes, o médico, se ele quiser, ele também pode, se ele quiser ir contra né, ver o que ele acha dos conselhos, mas tem médicos obstetras que também atendem, mas é o que a gente tem aqui na área urbana. Temos também as parteiras tradicionais que continuam a existir em regiões mais longes e que a gente entende que tem que ser muito respeitadas, porque elas fazem um trabalho desde sempre e continuam fazendo, né? Acho que o parto domiciliar tem crescido, então por isso temos que ter muita consciência de como lidar com isso, né, durante a pandemia, que é um aspecto que tem que ser considerado, é um aspecto da segurança, né, da contaminação, mesmo em casa, é um aspecto da paramentação, isso tem que ser atualizado a cada dia, né? E você também teve alguma pergunta em relação a um bom livro de obstetrícia, né? A gente tem esse aqui, eu gosto muito desse, tá? Que não é o da Lauda Mir, que chama Saúde da Mulher e Enfermagem Obstétrica. Tem também o livro da RIT também, que é para nós, como enfermeiras obstétricas. Eu queria também agradecer aqui porque nosso tempo já acabou, na verdade, né? Sim. Queria agradecer o apoio de todo mundo, de todas as organizações, da Benfo, Minas Gerais, da Pró-Reitoria, da Unimontes, Departamento de Enfermagem, e principalmente do Corém, de Minas Gerais, que é um grande companheiro de luta, né? E o nosso fiscal aqui de Montes Claros, o Cláudio Luiz, ele expressou aqui seu apoio, né, com enfermagem obstétrica e com nossas atividades, inclusive do parto domiciliar, porque o COFEM realmente, sim, deu o parecer, deu a autorização para nós. Então, podemos ir. O que ele pode fazer, né, que o COFEM faz, o que ele pode fazer é apoiar, desde que a gente trabalha com qualidade, né, e não comete nem imperícia, imprudência, nem negligência, né, porque isso aí, realmente, não tem desculpa para isso aí. Então, queria agradecer o Corém imensamente, no nome do Luiz Cláudio. Agradecer a Nelci, né, para me acompanhar aqui. Espero que vocês gostaram, que esclareceu alguma coisa. E eu estou querendo também anunciar a nossa próxima live, ela é 19h, e será um painel com enfermeiras obstetras da região. O que nós conseguimos nesses últimos anos, como que nós estamos trabalhando nesses últimos anos aqui na região de norte de Minas, que extrapola, né, Montes Claros, né? E também Jequitinhonha também está dentro desse painel aí, que considera isso norte de Minas também. Tá? Então, muito obrigada, Nelci. Eu queria também agradecer o privilégio de estar aqui junto com a Sibile, agradecer a turma aí da equipe técnica que nos colocou aqui, que está na organização do seminário, e muito grata a todos, e se cuidem.